Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. No dia 9 de outubro, o Papa instituiu canonicamente a Conferência Eclesial da Amazônia, como pessoa jurídica pública eclesiástica, dando-lhe a finalidade de promover a ação pastoral comum das circunscrições eclesiásticas da Amazônia e de incentivar uma maior inculturação da fé no referido território. No documento final do Sínodo sobre a Amazônia, no número 115, foi proposta a criação de um organismo episcopal permanente e representativo para promover a sinodalidade na região amazônica, que fosse um organismo eclesial para a promoção da sinodalidade em toda aquela região. O Papa Francisco segue firme com a promoção do cuidado com a obra da criação, o cuidado com a casa comum. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, saiu em defesa do Papa Francisco e do arcebispo de Aparecida, São Paulo, Dom Orlando Brandes, e do Episcopado Brasileiro. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, divulgou uma carta aberta dirigida ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No documento, a CNBB rejeita fortemente as abomináveis agressões proferidas no último dia 14 de outubro, dia de aniversário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que completou 69 anos de presença e serviço ao Brasil. Vivemos numa sociedade democrática, onde todos podem manifestar a sua opinião, mas nunca se pode faltar com respeito ao fazer acusações falsas e agressivas. Como cristãos católicos, não somos a favor da promoção da violência e do ódio. Somos a favor do diálogo, da promoção da concórdia e das instituições democráticas de nosso país. Lamentamos o ocorrido e esperamos que o referido deputado seja responsabilizado no rigor da lei. Reafirmamos nosso apoio a Dom Orlando Brandes, nossa obediência também e união ao Papa Francisco, e nossa consideração e respeito à CNBB, que nesses 69 anos tem prestado um serviço de grande relevância à comunhão da Igreja no Brasil. Realizamos de modo online a Novena Missionária 2021, uma experiência de proximidade e divulgação da campanha missionária que todos os anos é realizada no mês de outubro. Muitas pessoas participaram conosco através da página do Facebook da Diocese de Colatina, das diversas paróquias e áreas pastorais. Esperamos que tenha contribuído para despertar o ardor missionário nos corações. E como gesto concreto, ficamos com o compromisso de contribuir neste final de semana com a coleta missionária. A coleta missionária quer despertar a sensibilidade para poder ajudar tantas regiões necessitadas de missionários e de recursos. O Dia Mundial das Missões foi instituído pelo Papa Pio XI em 1926, como um dia de oração e ofertas em favor da evangelização dos povos. A inspiração vem do mandato de Jesus para anunciar a boa nova entre todas as nações. Além das ofertas, a campanha missionária nos convida a rezar e a refletir sobre a nossa missão no mundo. Ao destacar o tema
da campanha, o diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias, Padre Maurício Jardim, recordou que a missão se faz com os joelhos que rezam, com as mãos que partilham e com os pés que levam ao caminho para lugares distantes. A ajuda material pode ser feita através dos envelopes que foram distribuídos nas paróquias durante todo o mês missionário. A coleta missionária é uma forma de lembrarmos a importância de nossa participação com a missão do mundo. Neste ano, para aqueles que desejarem fazer a sua doação sem sair de casa, as Pontifícias Obras Missionárias disponibilizaram a transferência por Pix, através da chave pom@pom.org.br. As ofertas devem ser integralmente enviadas às Pontifícias Obras Missionárias, que as repassam ao Fundo Universal de Solidariedade em Roma para apoiar projetos missionários em todo o mundo. Nossa intenção é que no próximo ano possamos desenvolver a novena missionária de modo presencial, indo ao encontro das famílias e comunidades. Gratidão a todos os membros do COMIDE, Conselho Missionário Diocesano, que estiveram à frente das lives de oração, e a todos aqueles que diariamente estiveram conosco. No programa de hoje, refletiremos também sobre 2 temas da novena missionária. Quem nos ajudará será o seminarista Vinícius, de nosso seminário Maria, Mãe da Igreja. Fique conosco. Olá, Padre Irineu. Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de Colatina. Que bom, que prazer, em nome do Conselho Missionário de Seminaristas, nosso seminário Maria, Mãe da Igreja, poder participar desse programa, Batizados e Enviados, a missão não para. Ainda mais por estarmos nesse mês de outubro, mês dedicado às missões, aonde nós queremos entender nosso papel de enquanto batizados. Por isso, nós iremos refletir 2 temáticas nesse programa. Nesse primeiro bloco, nós vamos refletir um pouco sobre o tema: o que vimos e ouvimos nos gestos de compaixão, onde essa temática está um pouco baseada na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 35, que nos apresenta um pouco esse cenário dos primeiros cristãos, dos primeiros seguidores de Jesus. E a gente percebe uma grande união entre eles, onde eles colocavam em comum todos os seus bens, ou seja, compartilhavam com o outro aquilo que necessitava. Seja bens materiais, colocavam, como nos diz a leitura, conforme a necessidade para o outro, doava. Doava também, porque às vezes a gente pensa, quando a gente fala em doação, em partilhar só ou doar somente o bem material. Não, mas também esses primeiros cristãos doavam aquilo que era do seu interior, do seu íntimo, da sua espiritualidade, daquilo que eles já conheciam de Jesus Cristo. Por exemplo, o amor. Doavam para aquele outro que estava necessitando de conhecer, de um ânimo. Isso é missão, isso é partilha. Ajudar espiritualmente ou materialmente. E aí então a gente vai perceber que nessa comunidade não havia então necessitados, porque cada um doava, partilhava conforme a necessidade que ia surgindo, para que houvesse então uma unidade, para que houvesse então uma igualdade,
uma igualdade entre todos. Não uma comunidade onde uns têm mais e querendo mais e outro menos, cada vez tendo menos. Não, mas uma comunidade onde todos vivem igual. E aí, então, a gente percebe aqui, uma característica do ser humano. Nós percebemos que, então, o ser humano é um ser de relação. O ser humano necessita ser esse ser de relação. Necessita do outro para se construir. Necessita do outro para se ajudar. Olha, que bonito. É um pouco que o Leonardo Boff nos diz, esse ser de relação. Com o outro eu cresço. Eu vou além. Saio da minha base. Mas, para isso, é necessário que eu vejo e ouço, mas não apenas ouvir e ver. Mas esse ver e ouvir deve gerar em mim um sentimento, que é um sentimento de compaixão. Aí sim, se esse sentimento é gerado de compaixão, eu vou ajudar. Então, que nós possamos, nesse primeiro bloco, refletirmos como está hoje a minha vida de missionário, de missionária. Estou partilhando os dons que tenho, os bens que eu tenho para aqueles que não têm, para que assim nós vivemos uma unidade, ou seja, como nos diz a leitura, um só coração e uma só alma. Nesse momento nós iremos refletir o que ouvimos e vimos na missão Além Fronteiras, que está embasado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que nos diz: Vós recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós iremos refletir um pouco sobre a missão Adigentes, ou seja, a missão além fronteiras. Uma missão além da nossa família, uma missão que vai além da nossa paróquia, da nossa diocese. É uma missão no mundo. Uma missão que às vezes nós esquecemos, mas é uma missão importante, aonde os nossos missionários e missionárias que estão nesses países pelo mundo educam as pessoas, cuidam das pessoas, guiam as pessoas. Ou seja, elas testemunham, elas anunciam Deus, Jesus Cristo, mas também denunciam nessa missão Adigentes, nessa missão pelo mundo. Denunciam, porque a partir do que eles ouvem, a partir daquilo que eles veem, eles vão denunciar. Por que denunciam? Porque querem com que todos tenham uma vida digna, todos tenham uma igualdade, aonde muitas vezes não existe isso. E aí então nós vemos essa beleza, mas também nós percebemos um grande perigo, porque nós sabemos que muitas vezes esses missionários e essas missionárias que denunciam esse sofrimento dos nossos irmãos e irmãs aí além fronteiras, muitas vezes eles são ameaçados, são perseguidos. E aí, então, é na força do Espírito Santo, como nos diz a leitura, que esse missionário deve se agarrar, deve ser conduzido.
porque é Ele que nos orienta, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos vai dando caminho para o bem do povo. E aí, então, nós percebemos, entendemos que tem o missionário, a missionária deve possuir esse carisma, esse dom de ir. Não é todos, né? São Paulo já nos dizia, há vários dons, há vários carismas, mas o Espírito Santo é o mesmo que nos sustenta na missão. Portanto, não é porque eu não tenho carisma, talvez, de ir para anunciar, para denunciar nessas missões além fronteira, que eu devo ficar parado, não. Eu devo fazer minha contribuição para essa missão. Ser missionário também. Como? Rezando, por meio da oração, da espiritualidade, por aquele povo que sofre, que precisa de ajuda. Mas também rezarmos pelos nossos irmãos e irmãs missionários que estão lá, para que eles possam encontrar força diante da dificuldade. E assim, então, nós entendermos que a nossa igreja, ela é missionária por natureza. Desde quando se origina por meio de Jesus Cristo, a missão é guiada pelo Espírito. E se concretiza, se mostra por meio de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos então entendermos e ajudarmos nessa missão adigentes, para com que todos os povos possam conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e também ter uma vida digna. Um forte abraço a todos. Nosso agradecimento ao seminarista Vinícius Mantovani Rampinelli, que está cursando o 2º ano de Filosofia. Parabéns pelo conteúdo que hoje você nos apresentou. Fez uma bela reflexão sobre os gestos de compaixão e sobre a missão adigentes. Um abraço, meu irmão seminarista. Vinícius nos falou sobre a missão adigentes, de ir e anunciar, testemunhar o que vimos e ouvimos em outros territórios e até mesmo em outros países. Esse é um grande desafio que talvez nem todos possam assumir, mas podemos colaborar com nossos irmãos nestas frentes de missão, com a nossa oração e com a nossa cooperação material. Vamos agora ouvir o testemunho de um missionário adigentes. O testemunho está apresentado no material disponível para a campanha missionária 2021. Irmãs e irmãos, chegamos ao último dia da nossa novena missionária. A missão é de Deus que sonha com a salvação de todas as pessoas. A Igreja peregrina, por sua natureza, é chamada a cooperar com Deus e testemunhar o seu amor até os confins do mundo. Os missionários e missionárias adigentes da compaixão e da esperança se fazem próximos entre os cristãos e não cristãos, nas periferias mais necessitadas do mundo. Vamos acompanhar o testemunho do padre Edgar, que realiza sua missão na Diocese de Pemba, em Moçambique. O Covid-19, ele não chegou tão forte aqui em Moçambique. A gente pode afirmar assim que não chegamos com um ano a 1.000 óbitos, tão diferente de tantos outros países. Por outro lado, nós missionários e missionárias temos falado muito, alertado muito a população, até afirmando que se esta pandemia chegasse forte aqui, o que seria da população com tão poucos médicos, com tão poucos recursos que os hospitais aqui dispõem. O grande problema para nós aqui em Cabo Delgado, aqui na Diocese de Pemba,
não é apenas a pandemia do Covid-19, mas é um vírus que também tem se alastrado muito desde outubro de 2017, que é a guerra aqui em Cabo Delgado. E muitas vezes nós não sabíamos o que fazer diante da população fugindo da guerra e os procedimentos que deveriam ser feitos em vista do Covid-19 nem podiam ser respeitados. Distanciamento, uso de máscara, tudo isso se tornava muito difícil em vista da guerra. Embora Moçambique esteja entre os 10 países mais pobres do mundo, Moçambique é um país com muita riqueza natural. Gás natural, petróleo, pedras preciosas, uma terra boa para a agricultura. E dentro aqui de Cabo Delgado, na região norte, no dia 5 de outubro de 2017, começou um conflito armado e atacando as pequenas comunidades, atacando as aldeias, decapitando pessoas. Qual o motivo desta guerra? E nós podemos dizer que é uma somatória de fatores. Ela tem um fator econômico. É uma região com grandes investimentos de multinacionais, inclusive um desses distritos está sendo construído a Cidade do Gás por uma multinacional francesa. E além deste lado econômico, podemos também dizer o fundamentalismo religioso. Então ela tem característica muito definida também do Estado Islâmico e tem também implicações políticas. Esta guerra ela tem uma somatória de fatores, mas o que mais dói no nosso coração é que as vítimas são os pobres, as pessoas que não têm nada a ver com esta situação e que veem suas terras tomadas, têm que fugir, suas casinhas já simples queimadas, e já são mais de 2.000 pessoas mortas, muito mais, e 700.000 pessoas deslocadas. Comenta-se também que o objetivo desta guerra era despovoar esta região. Se esse era um dos objetivos, isso eles alcançaram, porque a região já não tem praticamente ninguém morando nas aldeias e nesses distritos. E aí sim nós somos chamados a viver a compaixão com este povo e trazer aos poucos, restituir aos poucos a esperança. Programa Batizados e Enviados, a missão não para. Ouvimos o testemunho do missionário Adigentes, Padre Edgar, que realiza a missão em Pemba, Moçambique, que nos apresentou as alegrias e desafios de ser missionário em África. O desafio das guerras civis e todos os atos de violência em Cabo Delgado, o desafio do Covid, dentre outros. Moçambique está entre os 10 países mais pobres do mundo, mas é rico em riquezas naturais. Isso causa os conflitos daqueles que querem explorar o país. O fundamentalismo religioso, com implicações do Estado Islâmico, é outro problema. Nos conflitos, são os mais pobres a sofrer e morrer. Para estes, os missionários são sinais de esperança e de ternura de Deus. Que Deus abençoe todos os missionários adigentes, além fronteiras, que doam a vida para que todos tenham vida. Num tempo em que temos café descafeinado, leite sem lactose, nós corremos o sério risco de fazer missão sem saída missionária. Já nos alertava o grande missionário Padre Salvio Corinaldesi, missionário italiano que serviu no Brasil por muito tempo. Uma diocese que não tem missionários em terra de missão não aprendeu a ser missionária. Que possamos crescer em consciência missionária e assim possamos doar da nossa pobreza, enviando em missão missionários leigos e leigas, consagrados, ordenados. No próximo final de semana, iremos fazer o encerramento do mês das missões,
com a celebração do primeiro ano de missões deste programa Batizados e Enviados. A missão não para. Iremos celebrar esta data especial com um programa ao vivo, com participações especiais. Vá se programando e nos ajude a divulgar. Será dia 30 de outubro, às 16 horas. Quero agora compartilhar com vocês alguns trechos da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. Abre aspas. Como os apóstolos e os primeiros cristãos, também nós exclamamos com todas as nossas forças: não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 4, versículo 20. Num Dia Mundial das Missões, que se celebra anualmente no penúltimo domingo de outubro, recordamos com gratidão todas as pessoas cujo testemunho de vida nos ajuda a renovar o nosso compromisso batismal de ser apóstolos generosos e jubilosos do Evangelho. Lembramos especialmente aqueles que foram capazes de partir, de deixar terra e família para que o Evangelho pudesse atingir sem demora e sem medo aqueles ângulos de aldeias e cidades onde tantas vidas estão sedentas de bênção. Hoje, Jesus precisa de corações que sejam capazes de viver a vocação como uma verdadeira história de amor, que os faça sair para as periferias do mundo e tornar-se mensageiros e instrumentos de compaixão. E esta chamada fala a todos nós, embora não da mesma forma. Lembremo-nos que existem periferias que estão perto de nós, no centro de uma cidade ou na própria família. Há também um aspecto da abertura universal do amor, que não é geográfico, mas existencial. Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus, e com ele acreditar que a pessoa ao meu lado é também meu irmão, minha irmã. Que o seu amor de compaixão desperte também o nosso, e todos nos torne discípulos missionários. Fecha aspas. Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier, rogai por nós. No próximo sábado a gente se encontra com um programa ao vivo, com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso agradecimento. Agora vamos receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonade, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa diocese de Colatina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidecolatina@gmail.com.